Ela trabalhou no mundo do entretenimento adulto, dentro de um dos clubes de strip mais famosos do país. Ser bartender não era só um trabalho, era a carreira dela. A polícia diz que ela e o namorado perderam seus empregos, então recorreram à violência. Como a polícia diz que sabe que essa mulher e o namorado dela são os responsáveis por uma lenda da vida noturna. Em um lugar surpreendente, a polícia rastreou essa suspeita. Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. A polícia afirma que o assassinato discutido resultou de um conflito em uma boate de striptease motivado por vingança violenta. Antes de abordar o que a polícia aponta como causa do assassinato, quero falar sobre uma das figuras centrais dessa história. O nome dela é Asia Lozano Morton. Ela tem 25 anos e Asia era bartender no Condor Club, um clube de striptease em São Francisco. Agora, não estamos falando apenas de algum cabaré adulto duvidoso. É uma instituição lendária da Bay Area. É considerado o primeiro bar topless dos Estados Unidos, inaugurado em 1964. Este é um marco histórico. Agora, o chefe da Ásia nesse bar era um homem chamado Mark Calgogni. Mark era o gerente de longa data do Condor Club. Um colega disse ao San Francisco Chronicle que Mark era maior que a vida. Ele estaria no Monte Rushmore da noite de São Francisco. Segundo sua página no Facebook, Mark parecia um pai orgulhoso. O mundo dos clubes de strip, claro, pode ser duvidoso, mas parece, pelo que as pessoas estão dizendo, que Mark Calkine não era esse tipo de pessoa. Um ex-funcionário afirmou à mídia local que Mark Calkine será lembrado por exigir respeito às dançarinas e oferecer oportunidades. Isso talvez torne o que vem a seguir ainda mais chocante. Foi nas primeiras horas da manhã de 3 de outubro que a polícia de Santa Rosa, Califórnia, ao norte de São Francisco, recebeu uma chamada de disparos de arma de fogo. Os disparos ocorreram em um local, geralmente sem muita criminalidade. É um bairro sofisticado e tranquilo, onde as pessoas passeiam com seus cachorros às 6:30 da manhã, horário em que tudo aconteceu. Quando chegaram, encontraram um homem baleado 5 vezes. Esse homem, Mark Calgogni, estava morto. O Clube Condor publicou essa postagem no Instagram poucos dias depois, quando o assassinato ainda não havia sido solucionado. Uma postagem que diz, abre aspas, confirmamos com tristeza a trágica perda do nosso querido gerente-geral, Mark Calgogni. Mark era o coração e a alma do Condor Club, e uma figura muito querida na comunidade de North Beach. Este é o bairro de São Francisco, onde fica o Condor Club. E não se trata de um clube de strip duvidoso. Esse era um estabelecimento reconhecido oficialmente como um negócio tradicional em São Francisco. E trabalhar lá, aparentemente, era algo muito importante, se você é um aspirante a bartender, como Asia Morton é. Agora, ela realmente tem um perfil no LinkedIn que diz, abre aspas, estou aqui para aprimorar minha experiência em bartending. Eu trabalho como bartender há cerca de 5 anos e já tive meu próprio negócio de bar móvel. Isso é algo que eu amo fazer e que eu aproveito no meu dia a dia. Mas parece que algo não agradou ao Mark sobre a forma como Asia estava fazendo seu trabalho, porque Mark supostamente demitiu Asia do Condor Club. Não está claro o motivo. Asia também estaria namorando um ajudante de bar no Condor. O nome dele, Ricardo Lund, era quase 20 anos mais velho que Morton. Ele tem 43 anos. Os dois moravam juntos em Dublin, Califórnia. Fica a leste de São Francisco, e Mark também demitiu Lund. Esses dois perderam o emprego em um lugar que pareciam gostar muito. E, supostamente, eles tinham uma mágoa. E, supostamente, eles descontaram essa mágoa recorrendo à violência. A polícia prendeu Lund Morton por suspeita de matar o gerente do Condor Club, Mark Calkine. É isso que a polícia diz que aconteceu. A polícia diz que o namorado de Morton, Lund, esperou do lado de fora da casa de Mark, esperando ele chegar do trabalho. Por volta das 6:30 da manhã, ele teria disparado 5 vezes, matando Mark, e fugiu em um SUV RAV4.
Agora pense onde tudo isso aconteceu, em um bairro que não costuma ter muita criminalidade. São 6:30 da manhã, então as pessoas já estão acordadas. Alguém pode estar caminhando. Era um bairro com casas muito próximas. Devem haver câmeras Ring em todo lugar. E a polícia conseguiu localizar Richard Lund. Eles dizem que estão com o carro de Lund, o RAV4. Uma grande questão agora é: onde está a arma? Até o momento ela não foi encontrada. Agora, a polícia diz que Lund pode ter, supostamente, puxado o gatilho, mas Morton também esteve envolvido nisso, de acordo com a polícia. O ex-barman de boate supostamente ajudou a planejar esse ataque. Ela agora responde por acusação de cúmplice de assassinato. Ainda não está claro, neste momento, o que exatamente a polícia tem contra ela, ligando-a ao que seu namorado supostamente fez. Enquanto Lund foi preso na casa do casal em Dublin, Califórnia, Morton estava fora do país. Ela foi presa no Aeroporto Internacional de São Francisco. Ela estava chegando em casa de uma viagem à Espanha, de acordo com o East Bay Times. A polícia diz que, durante essa viagem, o momento foi um pouco incomum. Talvez seja suspeito que ela tenha saído do país, justamente na época em que a polícia estava investigando um assassinato que ela supostamente ajudou a planejar. Eles afirmam que isso não está ligado ao assassinato de Mark. Mas agora, ela e Lund estão ambos enfrentando acusações graves. A polícia declarou oficialmente que acredita que Lund e Morton agiram movidos pela raiva de supostamente terem sido demitidos por Mark. Mas eles também ainda estão investigando se há mais informações sobre isso. O que mais poderia ter contribuído para esse assassinato? A polícia ainda monta a linha do tempo e não informou quanto tempo Richard Lund pode ter aguardado fora da casa de Mark antes de supostamente matá-lo. Lund e Morton já compareceram ao tribunal no condado de Sonoma, Califórnia, onde fica Santa Rosa. Parece que Lund ainda está sendo mantido sob custódia, sem direito à fiança, acusado de homicídio, além de 2 acusações de posse ilegal de arma de fogo. Ele também está enfrentando vários agravantes em suas acusações porque já é um condenado. Segundo o The Press Democrat, Lund foi condenado em 2005 por roubo, estupro de vulnerável e agressão com arma letal. Agora, para comentar o caso, está conosco o detetive aposentado e instrutor Matt Irvine. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Sei que você conhece bem São Francisco, não só por ter nascido lá, mas também pela carreira no norte da Califórnia. O que mais te chamou a atenção? Qual sua reação ao ouvir essa história? Bem, o que mais me chamou a atenção é que essa história gira em torno de uma instituição bastante famosa na região de São Francisco. O Condor Club não é aquele tipo comum de boate de striptease decadente em algum canto industrial da cidade. Ele está no coração do distrito histórico de entretenimento de São Francisco, em North Beach. Clube inaugurado no fim dos anos 50 como clube de jazz. Nos anos 60 contrataram a garçonete Carol Doda, e quando ela subiu ao palco e tirou a blusa. Em 1964, ela fundou o primeiro clube topless dos Estados Unidos da América. Depois, se tornou o primeiro clube sem calcinha dos Estados Unidos. Por anos, uma enorme figura de neon parecida com um desenho animado de Carol Doda ficava na frente do Condor Club, com luzes vermelhas piscando no peito. A apresentação dela ficou famosa porque ela descia em um piano no começo do show e depois subia de volta no final. E o clube ganhou certa infâmia algumas décadas atrás, quando um segurança e uma dançarina decidiram fazer algumas atividades depois do expediente em cima do piano. De alguma forma, eles acionaram o mecanismo do cabo e o piano subiu até o teto, esmagando o segurança até a morte e prendendo a mulher debaixo dele por horas, até o clube abrir de manhã e alguém resgatá-la. Então, é um lugar cheio de histórias. Tem uma história bem colorida. Na verdade, é praticamente um marco histórico na cidade de São Francisco. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, além, obviamente, dos detalhes específicos desse homicídio. A história do segurança é incrível. Aliás, eu não sabia disso. Quero dizer, esse é um assunto para outro dia. Quando se trata desse tiroteio, porque você tem a vítima,
era o gerente do Clube Condor. E, pelo que sei, era praticamente uma instituição ali. Todo mundo conhecia ele. E então, segundo relatos, Richard Lund e Asia Lozano Morton, que eram os dois suspeitos nesse caso, tinham sido dispensados pelo clube. E, eventualmente, no dia 3 de outubro, nas primeiras horas da manhã, a vítima, Mark Howell Cagney, foi encontrada morta do lado de fora da casa dele. Para os detetives chamados à cena, como são os momentos iniciais sem saber quem é a pessoa? Você sabe que ele tem 5 ferimentos de bala e não sabe quem fez isso. Como essa investigação começa? Então, os detalhes dessa investigação vão ser realmente interessantes, porque a área onde o Sr. Galgani foi morto é uma rua importante, em uma área de classe média e média alta de Santa Rosa. Acho que estimaram que isso ocorreu entre 5 e 6 e meia da manhã. Aqui, as pessoas acordam, se preparam para o trabalho, arrumam os filhos para a escola e passeiam com os cachorros. Então, se você está tentando cometer um homicídio sem ser detectado, esse é um momento e um lugar bem ruins para fazer isso. Então, isso é uma coisa boa para a polícia nesse caso. Não vai faltar possíveis testemunhas, nem vai faltar evidências digitais, como câmeras Ring e outros tipos de sistemas de segurança residencial. Então, quando os detetives chegarem lá, a primeira coisa que eles vão fazer, obviamente, é isolar a cena imediata. E logo depois disso, geralmente com a ajuda dos policiais de patrulha, eles vão fazer uma varredura muito intensa na área imediata. E novamente, eu acho que em uma área como essa, e com 5 disparos em um bairro tranquilo, não vai faltar pessoas que possam ter visto ou ouvido algo que ajude na investigação. E aparentemente, Mark Calcani estava voltando do trabalho para casa. Então quero dizer, quando você trabalha nesse setor, a noite de trabalho termina nas primeiras horas da manhã. E foi aí que dizem que Richard Lund e Asia Morton estavam esperando por ele do lado de fora da casa dele. É curioso como você descreve esse bairro, pois também associo as câmeras Ring. Se alguém cometesse um assassinato e quisesse sair impune, esse seria o tipo de lugar onde a polícia poderia usar câmeras para ver o ocorrido. E então, nesse caso, eles também parecem ter sabido que era um RAV4 que eles estavam dirigindo, e isso realmente restringe as possibilidades. Com certeza. Além das câmeras Ring, haverá sistemas de segurança residencial mais avançados nesse bairro. Provavelmente há câmeras de trânsito registrando veículos entrando e saindo da área. Então, sim, esse vai ser um ambiente rico em evidências. E, novamente, não faltarão testemunhas humanas, sejam oculares ou auditivas, do crime, do que ocorreu depois e possivelmente até de algo antes do crime. O que, como entendemos neste caso, pode envolver o Sr. Lund esperando de tocaia pelo Sr. Calgani. Na Califórnia, isso torna o caso passível de pena de morte. A emboscada é uma circunstância especial que pode tornar um homicídio passível de pena de morte. Depois que você percebe que conhece Mark Calcani, o setor em que ele atuava e, como mencionou, o The Condor Club parece mais uma atração turística histórica em São Francisco do que um clube de striptease duvidoso em um parque industrial com possível atividade ilegal. Mas quando você descobre que ele trabalhava nesse setor como detetive, que tipo de alerta ou sinal vermelho isso acende sobre ao que isso pode estar ligado? Bem, este é um setor, novamente, sem entrar nos detalhes do Condor Club, esse é um setor que frequentemente está ligado ao crime organizado. E também a pessoas marginalizadas que muitas vezes não fazem boas escolhas na vida. Novamente, eu não diria isso necessariamente sobre o Clube Condor, mas de forma mais ampla, esses são estabelecimentos onde as dançarinas frequentemente são submetidas a exploração e abuso, muitas vezes por gerentes ou outras pessoas com algum tipo de poder e autoridade nos clubes. Às vezes, as dançarinas são demitidas porque se opõem a atividades ilegais ou exploratórias que estão acontecendo no clube. Se eu investigasse isso, certamente analisaria. Neste caso, parece que, pelo menos pelo que está sendo divulgado publicamente, o Sr. Calgani era alguém que realmente respeitava as dançarinas, exigia que outros também as respeitassem e frequentemente trabalhava para promover dançarinas a cargos de gerência. Dito isso, é possível que algumas pessoas o conhecessem assim. Pode ter existido outro lado dele, conhecido por alguns de forma menos positiva. Então, isso certamente é uma das coisas que eu analisaria em termos de possíveis motivações em um caso como este.
Sim, e concordando com você, quero dizer, eu li, sabe, pessoas vieram a público desde a morte dele falando sobre como ele era, sabe, acho que usaram o termo mentor, que ele era alguém que não parecia uma figura suspeita em um mundo onde há muitas pessoas suspeitas. Asia Morton e Ricardo Lund, eles tinham um envolvimento romântico, mas aparentemente ela trabalhava como bartender, e isso está de acordo com o que vi nas redes sociais dela também. E então, Ricardo Lund era supostamente um ajudante de bar. Então eles não eram, eu acho, figuras-chave que você pensaria em termos de pessoas no palco, ou, sabe, um gerente ou algo assim. Eles estavam envolvidos e, segundo relatos, foram dispensados, o que pode ter motivado isso. Como você sabe, uma vez que percebe, ok, esse cara é o gerente do Clube Condor, você vai até o clube. Como você começa a descobrir se ele tinha algum problema com alguém que pudesse, potencialmente, levar você a suspeitos. Bem, esse é um clube que tem muitos funcionários. Então, sim, você começa interrogando os funcionários. E tenho certeza de que eles conversaram com muitas pessoas lá sobre o Sr. Lund, sobre a Sra. Morton, sobre o Sr. Calgani e sobre qualquer disputa ou desavença entre eles. Eu vi em algumas reportagens que um dos outros funcionários lá afirmou ter recebido um telefonema da Sra. Morton, no qual ela disse algo como: "Você acha que eu poderia recuperar meu emprego se o Mark não estivesse mais aqui?" Isso chamaria a atenção como possível motivo se fosse verdade. E isso é algo, enquanto você está montando um caso, quero dizer, quão crucial é, tipo, essa ligação telefônica. Porque eu consigo imaginar um advogado de defesa, sabe? Quando isso eventualmente fosse a julgamento, dizendo algo como: bem, ela só estava procurando trabalho e aquele era o lugar onde ela trabalhava. E talvez ela tivesse algum problema com ele, mas ela não o matou. Que evidência é necessária para realmente ligar alguém, como ela, como cúmplice de assassinato? Então, não estão alegando que foi ela quem puxou o gatilho. Então você está certo. Um advogado de defesa certamente pode argumentar que alguém pode estar chateado e ter mágoas, e não necessariamente ter participado da morte de alguém. Neste caso, eu estaria analisando bastante as comunicações da Sra. Morton com outros funcionários, com colegas de trabalho. Eu também analisaria profundamente as comunicações dela com o Sr. Lund. Uma das coisas que me chamou a atenção neste caso é que a Sra. Morton supostamente estava viajando para o exterior no momento em que o homicídio aconteceu. Agora, essa não é uma viagem que você normalmente reserva de última hora? Provavelmente isso já estava na agenda dela. E pode ser que esse homicídio tenha sido planejado com a ideia de que ela teria um álibi fácil, já que estaria fora do país no momento em que o assassinato ocorreu. No entanto, é muito provável que ela tenha tido algumas comunicações com o Sr. Lund antes e depois desse homicídio. E essas comunicações provavelmente estão registradas em ligações telefônicas, mensagens de texto e outros tipos de comunicação. Então acho que isso vai ser uma evidência fundamental neste caso. E, aparentemente, ela foi presa no Aeroporto Internacional de São Francisco quando estava chegando de volta dessa viagem internacional. Como você descobre se Richard Lund não está te dizendo onde ela está? Talvez os amigos não saibam onde ela está. Como você descobre que ela pode estar? Tipo, que recursos vocês têm como polícia para descobrir? Tipo, olha, ela comprou essa passagem para ir a algum lugar e vai voltar? Na verdade, é difícil obter boas informações das companhias aéreas sem detalhes sobre onde a pessoa está ou quando voltará. A melhor e mais fácil evidência em um caso como esse são os celulares deles e outros tipos de dispositivos de comunicação pessoal, como laptops, tablets e coisas assim. Esses dispositivos são basicamente sistemas de posicionamento global ambulantes, geolocalizadores. Então, se você conseguir encontrar o celular dela ou outros tipos de dispositivos que tenham geolocalização embutida, você pode encontrar a pessoa. E quando se trata disso, porque eu sei, do ponto de vista da mídia, eu estava lendo. O Clube Condor realmente não está comentando. Eu sei que eles fizeram uma espécie de postagem em homenagem a Mark Calgani apenas para lembrar a vida dele. Não me surpreende que clubes de strip geralmente não sejam abertos à mídia devido ao ramo em que atuam. Na sua experiência, quão cooperativos esses tipos de lugares são com a polícia quando acontece uma situação como essa? Geralmente eles não colaboram muito. Novamente, porque às vezes esses estabelecimentos atraem pessoas que já tiveram muita experiência do lado errado da lei.
Dito isso, parece que o Sr. Calgani era alguém muito querido dentro dessa comunidade. Por isso, eles estarão muito motivados a buscar justiça por ele. E aí eu fico pensando, voltando ao fato, de que isso supostamente foi um assassinato planejado de alguém que você sabe, um assassinato que vai virar manchete. Mas se você mata o chefe de um clube notável, tipo, isso realmente vai virar manchete. E para isso acontecer nesse bairro bacana, até eu aqui sentado, sem experiência policial, tipo, eu pensaria nas câmeras de vigilância que teriam na área. Quero dizer, com que frequência você teve crimes em que é quase como se, enquanto você está prendendo as pessoas, tem coisas que passam pela cabeça, como vocês não pensaram que teríamos acesso a uma câmera Ring, campainha com câmera ou câmera de vigilância. Vocês fazem isso entre 5 e 6 da manhã, quando uma senhora sai para passear com o cachorro. Com certeza, quero dizer, a gente adora assistir esses filmes de assalto, esses filmes de golpe, tipo 11 Homens e um Segredo e outros, que mostram esses criminosos geniais envolvidos em esquemas brilhantes. E a realidade é que a maioria dos criminosos não é muito inteligente, a maioria dos crimes não é muito bem planejada. E esse parece ser um desses casos. Esse é um plano péssimo para uma conspiração premeditada para cometer assassinato. Simplesmente não parece ter sido muito bem pensado. Mas isso não é incomum. Sim, e você sabe, eu acho que para a polícia isso é ótimo, porque você consegue montar um caso, quero dizer, claramente, Richard Land, Asia Morton, eles terão seus dias no tribunal e poderão explicar o lado deles da história. Mas quando você olha para as evidências neste momento, parece que eles têm o carro, têm algum tipo de vamos ver. Eles conseguiram envolvê-la no planejamento disso, o que, como você disse, parece que pode ter a ver com mensagens de texto que ela enviou. O caso parece sólido, mas veremos o desfecho no tribunal. Matt Irvine, detetive aposentado e instrutor de aplicação da lei, obrigado por estar conosco no Law and Crime. Seguiremos acompanhando a história. Obrigado por me receber. Isso é tudo para o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.